Fala aí pessoal, bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí Professor. Vamos lá agora para a questão número 24 do vestibulinho da ETEC do ano passado, 2017, que diz assim: no século XVI, divertidos duelos intelectuais entre professores das academias contribuíram para o avanço da matemática. Motivado por um desses duelos, o matemático italiano Niccolò Fontana, que viveu em Tartaglia no ano entre 1500 a 1557, encontrou uma fórmula para resolver equações polinomiais de terceiro grau. No entanto, os outros matemáticos da época não tinham acesso a tal descoberta, tendo que encontrar formas alternativas para resolver aqueles problemas. Uma dessas formas alternativas é a fatoração, que facilita a observação das raízes e soluções, pois transforma a adição dos termos da equação em uma multiplicação igualada a zero. Veja o exemplo. Pessoal, vamos entender aqui, ó. Eu vou marcar aqui para vocês. Olha o que ele fala aqui. Uma dessas alternativas é a fatoração, certo? Então observa aqui. Aqui nós temos um polinômio de grau 3. E aqui nós temos esse polinômio fatorado. Repara só. Aqui ele tem grau 3 e aqui ele está fatorado. Bom, fato é que se você observar aqui, ó, essa fatoração resultou numa multiplicação com 3 fatores: x menos 1, x mais 3 e x mais 4. Tudo isso aqui, ó, igualado a zero. O que isso quer dizer para a gente, pessoal? Vocês sabem que na multiplicação, qualquer número multiplicado por zero vai ser igual a zero. Ou seja, observando aqui a fatoração, qualquer valor de x aqui, qualquer fator aqui cujo o valor seja igual a zero, vai tornar a equação verdadeira. Esse tipo de questão é aquela questão que nós temos que analisar ponto por ponto, ou seja, alternativa por alternativa. Nós temos aí 5 alternativas, vamos analisar cada uma delas e vamos identificar qual delas está correta. Bom, deixa eu apagar aqui para facilitar a nossa vida. Olha aqui. Analisando o exemplo dado, é correto afirmar que essa equação A possui 3 raízes naturais distintas. Vamos atentar aqui, ó, ao ponto naturais, tá? Repara só. É um polinômio de grau 3, ok? Se ele é grau 3, ele tem 3 raízes. Podem ser distintas ou não, ou seja, podem ser diferentes ou não. O que ele está dizendo para a gente aqui é que essas 3 raízes, ó, possuem 3 raízes naturais. Lembra do conjunto dos números naturais, que começa em 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Se vocês observarem aqui, para que isso aqui seja igual a zero, vamos observar, para que este fator seja igual a zero, o valor aqui que nós temos que ter para x tem que ser 1. Ok? Bom, é um número natural. Olha o segundo fator aqui, ó. Para o valor de x, para esse fator aqui ter o valor igual a zero, o x precisa ser igual a menos 3. Se ele precisa ser igual a menos 3, para isso aqui ser raiz e tornar essa igualdade verdadeira, logo essa questão está errada. Por quê? Porque menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Que inclui os números negativos e os positivos, tá bom? Então a alternativa A está errada. Muita atenção, nós temos aí vídeos falando de conjuntos numéricos. É importante vocês assistirem para não boiar nesse tipo de questão, certo? Próxima questão. Possui 3 raízes inteiras distintas? Pode ser verdade, vamos ver aqui. Primeiro, o que nós temos que ter atenção? Ele está dizendo que são raízes inteiras, ou seja, que são raízes que pertencem ao conjunto dos números inteiros e que, por sua vez, são raízes distintas, ou seja, raízes diferentes. Vamos ver? Bom, para isso aqui ser igual a zero, qualquer um desses fatores precisa ser também zero. Então a gente vai imaginar que todos eles sejam zero. X menos 1, para isso aqui ser igual a zero, eu preciso com o x no valor de 1. Porque 1 menos 1, 0. O segundo ponto aqui.
x mais 3, para isso ser igual a 0, o meu x precisa ser igual a menos 3, porque menos 3 mais 3 é igual a 0. E por fim, x mais 4, o valor do meu x precisa ser igual a menos 4. Ou seja, x1, que eu vou chamar a primeira raiz, x2 a segunda e x3 a terceira. Aqui eu tenho, vou marcar aqui numa outra cor, aqui eu tenho 1, 3 e menos 4. São 3 raízes inteiras? Sim, nós temos números negativos e um número positivo. São distintas? São diferentes, né? Portanto, 1 é diferente de menos 3, que também é diferente de menos 4. Ou seja, possui raízes inteiras distintas, e eu vou marcar aqui como verdadeira, numa cor aqui diferente para vocês. Vamos lá para a próxima. Lembrando que eu sempre digo para vocês, caderno de prova é para rabiscar. Repare que eu estou rabiscando. Possui duas raízes naturais distintas e uma raiz irracional. Naturais distintas. Nós já vimos que ele não possui raízes naturais, né? Ele possui uma raiz natural, né? As demais são inteiras. Portanto, isso aqui já diz pra gente que essa questão está errada. Mas vamos só analisar essa questão aqui, ó, do irracional. Ele está dizendo aqui, ó, uma raiz irracional. Quais são os números irracionais? São aqueles números que possuem decimais, né, casas decimais, que, além de não ter fim, elas não se repetem. Então, por exemplo, a gente pode tomar como, por exemplo, a raiz de 2. Se você tirar a raiz de 2, é um número decimal e não vai ter fim. A raiz de 3 é um número irracional, que vai ter decimais que também não terão fim, que não são dízimas periódicas. Ou, por exemplo, o π, né? Que é a divisão do comprimento pelo diâmetro da circunferência, 3,14 e assim por diante, que também é um número irracional, que neste caso aqui nós não temos. Nós temos números reais, são números reais também, mas temos números naturais e números inteiros. Então a questão C também está errada. Alternativa D. Possui duas raízes irracionais distintas e uma raiz inteira? Não, nós já vimos que não tem raízes irracionais e também não tem uma raiz inteira. Portanto, a alternativa D também está errada. E aqui ele está dizendo para a gente, não possui raízes reais? Pelo contrário, né, gente? Nós temos um número natural, dois números inteiros e que pertencem, por consequência, ao conjunto dos números reais. Portanto, a alternativa E também está errada. O correto aqui é a alternativa B. Tá vendo? Bom, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo aí, para nós resolvermos mais uma questão da ETEC aí até o dia da prova, que é agora neste mês de janeiro. Tá bem? Fica com Deus e até a próxima.